Começando então, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kavhei Amud Bet, aqui pertinho do começo, nas primeiras linhas. Fala Gumará o seguinte, a gente está falando de Parashot da Torá, se são lidas em público ou não, e se mesmo quando lida em público, se ela é traduzida ou não, certo? Tinha o tradutor que explicava para as pessoas o que foi lido, então tem Parashot específicas que não são traduzidas. A gente, por enquanto, está nas que são lidas e traduzidas. Então, fala a Mishnah o seguinte, Maseh Egel Arishon, o Reta Egel, Nikra Mitargem, pode ler e traduzir. Pshita, é óbvio, por que não? É parte da Torá, lê e traduz. Malde tem malichus likvodam shel Israel, kamash melan. Kamash melan, kol sheken denicha leu, deaveleu kapará. Eu podia pensar, olha, não é Mechubat para Israel escrever que teve um pecado, que o povo judeu fez idolatria. Kamash Melan vem a nossa Braita nos ensina que se lê, por quê? Porque quando todo mundo ficar sabendo a vergonha que o povo judeu vai passar pelo que aconteceu, isso serve de capará, serve de perdão. Klalot brachot nikreim itargemim. A parte da Torá que fala todas as klalot e todas as brachot, todas as maldições e brachot que vão receber de acordo com o que fizerem, cumprir mitzvot ou não, é lido e traduzido. Pshita, óbvio, porque não? É parte da Torá. Mal detém manichos de uma paga da Itaio, de Tzibura Kamash Milan. Olha, eu podia pensar que todas essas klalot vai deixar o pessoal meio assustado, vão ficar nervosos, nervosos, tipo de preocupados, não vão conseguir cumprir as mitzvot direito? Não, não tem problema, pode ler e traduzir. Azarot v'onashim nikreim itargemim. Todas as advertências e os castigos são lidos e traduzidos. Chita, por que não? Eu podia pensar que, olha, se as pessoas ouvirem todos os castigos pelos pecados das Averot, eles vão começar a cumprir mitzvot por temor e não por Ahavat Hashem. Então, acho que não. Você pode falar os castigos e cada um cumpre do jeito que ele conseguir. Maseh Amnon vetamar nikra o mitargem. Maseh Avshalom nikra o mitargem. São dois, Amnon e Avshalom são dois filhos de David Amelech. Os dois fizeram atos muito problemáticos. Amnon e Tamar, eles eram filhos de David Amelech de mães diferentes. E Amnon queria muito casar com Tamar, David Amelech não queria. Ele deu um jeito, lá tem toda uma história. É lido e traduzido, certo? Mesmo que não é uma história bonita, se lê e traduz. E Avshalom, ele expulsou David Amelech de Jerusalém, e ele pegou o reinado de David Amelech temporariamente, e David Amelech, quando ele foi embora, ele deixou as concubinas em casa, em Jerusalém. E Avshalom, ele teve relações com todas elas, mesmo que é proibida por serem concubinas do pai, mesmo assim Avshalom fez isso. Essa paraxá é lida e traduzida. Pshita, fala, por que não? Mal detém malichos li cara de David, kamash melan. A gente podia pensar, olha, pelo kavod de David Amelech, contar o que os filhos fizeram não é bom? Kamash melan, que não tem problema ler e traduzir. Maseh Pilegesh Bagivá Nikra Mitargem. Maseh Pilegesh Bagivá aparece no fim de Sefer Shoftim. É uma história em que a tribo de Benjamim fez um pecado extremamente grotesco, muito feio, certo? Uma Pilegesh é a concubina de alguém, abusaram dela até que ela morreu. É lido e traduzido. Pshita, óbvio, por que não? Mal detém malichus likvodod de Benjamim, kamash milan. Talvez a gente, por kavod para Shevet Benjamim, a gente não vai ler essa história. Não, é lida, é o que eles fizeram, é o que aconteceu, pode-se ler e traduzir. Odai Yerushalayim eto avotea. Está no Pasuk que a Kadosh Baruch Hu vai falar para Yerushalayim todas as toavot, todas as coisas erradas e ruins que Yerushalayim fez, Nikral mitargem, é lido e traduzido. Shita, por que não? Qual seria o problema? Leapuk e Midrabeliezer. Isso foi falado na Braita que você pode ler e traduzir, porque tem uma opinião que diz que não se traduz. Detalhe, está escrito na Braita, a opinião de Rabliezer. Certa vez estavam lendo na frente de Rabliezer como Haftará, justamente essa paraxá, Odai Terusham e Toavotea. Amarlo, e aí estavam lendo e traduzindo. Amarlo, Acheta Bodek Betoavot Yerushalayim, Tseuvdok Betoavot Imecha. Falou para Rabliezer, olha, antes de você começar a falar mal do povo judeu em Jerusalém, falar todas as toavot, todas as coisas ruins que o povo judeu fez em Jerusalém, vai verificar a sua própria mãe o que acontece. E aí foram verificar o cara que leu e viram que tinha alguma história com a mãe, que tinha algum problema lá. Quer dizer, Rabliezer não falou isso, está. Então, já que tem uma opinião de Rabliezer que diz que não se lê essa paraxá, não se lê e traduz, então foi escrito na Braita que sim, pode. Certo? Está na cama, Chachamim discordam de Rabliezer.
Velonikraim velomitargimim. Agora as partes da Torá que são lidas e não são traduzidas. Certo? Não são traduzidas porque o povo pode entender de forma errada, então é melhor não traduzir. Maser Reuven nikra velomitargim. A história de Reuven é lida e não é traduzida. A história de Reuven, em que está escrito no Pasuk que ele se deitou com a esposa de Jacob, esposa do pai, que na verdade não é que ele se deitou com ela, e sim a história é um pouco diferente. Ele deu um jeito para que o pai fosse dormir na tenda da mãe dele, de Leá, e não da escrava. Então, mas a Torá escreveu que o ato dele foi grave, como se ele tivesse se deitado. É lido e não é traduzido, porque na tradução, se não for bem explicado, as pessoas podem entender errado. O Masem Rabi Hanina ben Gamliel, certa vez aconteceu com Rabi Hanina ben Gamliel, Shalach li Kvul, ele foi para um lugar chamado Kvul, Veia Koreh Hazan Knesset, Vai Bishkon Israel, e o Hazan estava lendo justamente para Parashat Bereshit, a história de Reuven, Ve'amar lo lameturgeman, ele falou para o tradutor, Al tetargem el acharon, só traduz o finzinho do Pasuk, que o finzinho do Pasuk não está falando de Reuven, Veshibru Chachamim, e Chachamim que estavam lá, Shibru, essa pessoa que estava lendo, Hazan Knesset, certo? Porque ele fez certo de não traduzir a parte de Reuven. Mas depois que tem o Retegel, Aaron conta para Moshe o que aconteceu, essa parte é lida e não traduzida. O que é o segundo Egel? Min vayomer Moshe ad vayar Moshe. É toda a história que Moshe pergunta para Aaron o que aconteceu e Aaron começa a contar. E qual o problema? Por que não pode traduzir essa parte? Então, traz uma braita que explica. Rabi Shimon ben Elazar Omer. Fala Rabi Shimon ben Elazar, Leolam Yedam Zaid Betchuvotav. A pessoa tem que tomar muito cuidado com as respostas dele, com o que ele fala. Shemitoch Tshuvah she'eshivo Aaron leMoshe, pakru amearerim. Shenimar vashlicheu baesh vayetze ha'egel hazeh. Da linguagem, da forma como Aaron contou para Moshe, isso fez com que muitas pessoas acabassem não largando a Torá, não largando o judaísmo, mas aqueles que já largaram, encontraram aqui uma prova de que a idolatria é algo real. Porque Aaron, quando ele vai contar para Moshe Rabbeinu, está escrito que eles jogaram no fogo todo o ouro e saiu esse egel, saiu o bezerro, como se ele tivesse saído por si só, como se fosse algum outro Deus que criou esse egel. Então, na linguagem de Aaron, pode ser mal compreendido e parecer que realmente existe aqui algum tipo de Avodah, por isso essa parte não é traduzida. Birkat Kohanim Nikrim Ve'Ametargamim, a parte da Torá de Birkat Kohanim, que os Kohanim falam, quando leem isso na Torá, se lê, mas não se traduz. Maitama, Meshum Dechtiv Issa. No Pasuk está escrito, Issa Hashem Panav Elecha. Que a Kadosh Baruch Hu, ele aceita o suborno do povo judeu. Então, traduzir isso dessa forma, como se realmente Deus fosse subornado, pode trazer uma compreensão errada, por isso essa parte não é traduzida. Mas se David Amnon, lo nikrem velo mitargemim. Fala Braita que a história de David e Amnon, certo? A história de Amnon, o filho de David, Amelech com Tamar, que queria casar com ela, que é irmã de outra mãe, não se lê nem se traduz. Pergunta Gmará, Ve'amart Mased Amnon ve'Tamar nikra mitargem. Na nossa Mishnah está escrito que você pode ler e traduzir. Aqui está escrito que não traduz, não se lê e não traduz. Responde agora, lo kasha. Adechtiv Amnon ben David, adechtiv Amnon stama. Os psukim que está escrito Amnon ben David, que está falando o nome explicitamente de David Amelech, essa parte não pode ser traduzida porque vão ligar Amnon com David. Mas quando estão contando uma história sobre alguém chamado Amnon, sem falar que é o filho de David Amelech, essa parte pode ser lida e pode ser traduzida também. Todos os psukim da Torá que têm lá palavras que elas não têm uma conotação muito positiva, ou elas são muito explícitas de coisas que geralmente era deveria ter recato e tzniut, embora a Torá escreveu isso explicitamente, na hora de ler, se lê de forma diferente, certo? Por isso a gente encontra em alguns psukim da Torá o que é chamado de kri u ktiv. Ktiv é o que está escrito na Torá, mas tem um kri, tem uma forma diferente de ler isso, que é uma linguagem mais limpa. Kegon, ishagleina, ishkaveina. Ishagleina é ter relações com a mulher, então se lê ishachveina, se deitar, certo? Uma linguagem mais limpa. Ba'afulim, batchorim, harionim, devionim. Lechol et choreem velishtot et memei shneyem, lechol et zoatam velishtot et mei ragleem. Então aqui tem mais alguns psukim que falam sobre partes do corpo que geralmente a gente não fala delas explicitamente, ou as fezes da pessoa, e a gente, na hora de ler, na Torá tem o Kri e o Ktiv, a gente lê isso e fala palavras um pouco mais limpas, menos pesadas, digamos assim.
A Torá escreveu o que realmente aconteceu, mas na hora de ler isso em público, se lê da forma mais limpa. La mecharaot le motzaot, certo? Mecharaot é chor, é o buraco, quer dizer, por onde a pessoa vai no banheiro. Se lê motzaot, que é de onde saem as coisas. A gente muda um pouco a linguagem para ser um pouco mais limpa. Rabbi Yoshua ben Korcha omer la mecharaot kishmam, mipnei sheugna el avodat kochavim. Rabbi Yoshua ben Korcha fala, esse passuco está escrito la mecharaot, que fala sobre ir no banheiro. Fala, Rabbi Yoshua ben Korcha, você pode ler ele normalmente, porque está falando de Avodah Zarah aqui, então não tem problema. Já que o assunto é idolatria, pode falar mesmo na linguagem que é menos limpa, porque está falando sobre como leiteaches, como falar da idolatria. Amar Rav Nachman, kol leitzanuta asirá bar mi leitzanuta de Avodat Kochavim, de Sharia. Fala, Rav Nachman, todo tipo de leitzanut, de piadinha, de desprezo, de falar, sei lá, de zombar das averot, é proibido, porque quando você zoa das averot, você meio que tira dela o valor e você pode acabar transgredindo ela. Mas de avodat kochavim, de avodat zará, de idolatria, você pode fazer piadinha sem problema nenhum, porque isso demonstra que aquilo não é real. Dertiv, karabal, karas nevo, dertiv, karsu, karu, yachdav, lo yachlu malet masa. Certo? São dois psukim aqui que estão falando de bal e nevo, são dois tipos de avodat zará, que o Navi próprio fala, aquela avodah zará é igual, ele não consegue nem chegar no banheiro que ele acaba fazendo nas calças. Quer dizer, tem aqui uma linguagem bem zombada, bem desprezível sobre a avodah zará, que a gente vê que com a avodah zará não tem problema. Rabi Nai Amar Meacha, Rabi Nai traz outro passuco que também fala de avodah zará dessa forma, na Glot Beit Aven, um lugar onde faziam avodah zará, Yaguru Shchen Shomron, que Avel alav imo, kramav alav yagilu, al kvodo ki galam imeinu. Aqui também está falando do passuco que os comarim e a avodah zará é como se fosse alguém que precisa ir no banheiro, ele não consegue chegar no banheiro, ele acaba fazendo ali no meio do caminho. Também uma linguagem mais desprezível com relação a avodah zará. Agora, antes de continuar, duas pequenas introduções. Primeiro, a gente encontra em Hazal e Masechet Psachim que tem que tomar muito cuidado com a linguagem. A pessoa não pode usar palavras não bonitas, palavrões, certo? Tem que tomar muito cuidado. Não só no Beit HaKnesset, mas em qualquer lugar, tem que tomar cuidado com a linguagem, com o modo como a pessoa fala. Assim aparece na Gemara em Psachim, na Gemara em Shabbat fala que pelo pecado de palavra, de usar palavrão, de falar dessa forma, Bachurei Israel morrem, Eudim morrem quando eles são jovens. Por outro lado, a gente encontra também numa Gemara que diz o seguinte, que uma das proibições da Torá é amaldiçoar a Kadosh Baruch Hu. O que você vê quando você vê alguém amaldiçoando Hashem? Você tem que ir no Beidin e falar, olha, eu vi aquele cara amaldiçoando Deus. Porém, só é proibido amaldiçoar Deus quando você usa o nome dele. Quando você usa o nome de Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Se você não usar o nome de Hashem na maldição, isso daqui não é passível de malkot, de receber castigo. Agora, a Gemara fala que quando a testemunha vem contar o que a pessoa falou, ele não fala explicitamente o que o outro falou. Ele não vai falar explicitamente, olha, ele falou tal e tal coisa. Não vai falar maldição em si. Porém, antes de castigar, no fim, a pessoa que fez o pecado, pedem para todo mundo sair, só ficam os juízes, e aquele que é a testemunha, ele fala agora, olha, fala exatamente com as palavras dele o que ele disse. E aí o cara tem que repetir, com o nome de Hashem, o que ele ouviu daquele que está sendo julgado. E aí fala Gemara que quando eles ouvem ele falando, todo mundo rasga as roupas, tem lá todo um sinal de luto. Agora, a gente vê que mesmo quando é necessário falar alguma coisa que a priori é proibida, quando tem necessidade, você fala, mas se não, você não fala. Então, isso é só preparando a gente para a continuação da Gemara, que a Gemara fala aqui sobre formas de falar que às vezes é necessário, tem que falar dessa forma, mas mesmo na Gemara aparece de uma forma de remes, de uma forma meio que sinalizada, não explicitamente, porque é só para usar em casos específicos, casos extremos. Eu falo agora o seguinte, Amaravuna bar Manoach, Mishmei de Ravacha, Brei de Ravika, Sharei leile bar Israel, Meimar leile oved kochavim, Shakre leavodat kochavim, Veanchei beshin tav shelo. Fala Ravuna bar Manoach, em nome de Ravacha bar Brei de Ravika, é permitido para um Yehudi falar para alguém que é oved kochavim, para alguém que faz avodah zará, pega essa avodah zará e faz alguma coisa com ela, certo? Usa ela de papel higiênico. Você pode falar para ele dessa forma, mesmo que geralmente tem que tomar muito cuidado com a linguagem. Com relação a avodah zará, Ramim foram para um extremo e falaram, olha, você pode falar mesmo desse jeito.
Amar Ravashi, fala Ravashi mais ainda não, mas de outro jeito. Aiman de Sanei Shumanei, alguém que saiu um bat call, quer dizer, saiu um boato por aí, que alguém que tá com, que todo mundo fala mal dele, certo? Rashi fala aqui que saiu um boato que o cara é Menaef, que o cara tá traindo a esposa, alguma coisa do tipo. Shara Levzui, é permitido desprezar ele em público, Begimel Veshin. O que é Begimel Veshin? Rashi explica aqui, é permitido xingar a mãe do cara, certo? Mesmo Rahamim que falaram, olha, você pode xingar a mãe do cara, falaram isso de uma forma de remes, com Rashi Tevot, mas a priori vem falar que alguém que saiu dele, um nome por aí, que o cara está realmente traindo a esposa, é uma coisa séria, você pode xingar ele dessa forma. Então, em alguns casos, os Rahamim falaram que aqui tem a necessidade para afastar as pessoas disso. Aiman de Shapir Shumanei, agora para não acabar o Perek dessa forma, certo? Não é um bom final para o Perek. A Gemara fala pelo contrário, alguém que ele tem um nome bom, todo mundo fala bem dele, Shar el Shvuchei, você pode ir lá e falar bem dele para todo mundo. O Mandeshavchei Yanuchu Lo Brachot Al Roshoi, aquela pessoa que fala bem dele para as outras pessoas, que ele tenha muitas brachot, ele não tem inveja, ele fala bem dessa pessoa, que ele tenha muitas brachot. Adran Alach Goreta Megillah, acabamos, Baruch Hashem, o terceiro Perek de Masechet Megillah. Agora a gente segue para o último Perek, certo? Dav Kavhem Mudbet. Vamos lá. Podemos continuar? Todo mundo aí com a gente? Sim, sim, Rav. Sim? Tamo junto. Vamos lá. Tamo junto. Tamo junto. Perek Revi, certo? Se alguém for estudar Mishnayot, as Mishnayot é o contrário. O terceiro Perek na Mishnayot é o quarto, mas na Gemara aparece em ordem diferente. Então, só se alguém for procurar as Mishnayot, saber que o que é terceiro é o quarto é terceiro. Fala a Mishnah o seguinte: Benei Aisha Machru Rechová Shelir, Lochim Bedamav Beit HaKnesset. A Mishnah está falando o que você pode fazer quando você vende alguma coisa que tem Kedushá. Quando você vende alguma coisa que tem Kedushá, a Kedushá é transferida para o dinheiro. Você não pode usar esse dinheiro para coisas mais simples, mais baixas. Então, o Rechová Shelir era um lugar onde de vez em quando faziam tefilot. Quando não tinha chuva e faziam jejuns, eles rezavam Berechová Shelir, na rua da cidade. Todo mundo saía para rezar lá. Então, se venderam para alguém a rua da cidade, com o dinheiro que você vendeu, você pode comprar um Beit HaKnesset, que tem mais que do chá. Beit HaKnesset, Lochim Teivá. Se venderam um Beit HaKnesset, você pode usar esse dinheiro para comprar um Arona Kodesh. Teivá, Lochim Mitpachot. Se venderam um Arona Kodesh, você pode usar esse dinheiro para comprar Mitpachot, são as toalhinhas que ficam em volta do Sefer Torah. Mitpachot, se venderam Mitpachot, virando Amud, Dav Kavav Amud Aleph, e Khusfarim. Você pode usar isso para comprar Nach Nevim e Ktuvim. Você pode ir para comprar um livro, livros de Torá. Sfarim Lochim Torá. Se venderam Nevim e Ktuvim, você pode vender isso, você vendeu isso, com o dinheiro que você ganhou, você pode comprar um Sefer Torá. Nada menos, porque tem que sempre subir aqui do chá. E aí fala a Mishnah pelo contrário. Avalim machru Torah, loikhu sfarim. Se venderam Sefer Torah, não pode pegar Nevim e Ktuvim. Que Nevim e Ktuvim é um nível menor do que a Torá, do que o Chumash. Sfarim loikhu mitpachot. Se vendeu livros, não pode pegar o paninho que fica em volta do Sefer Torah. Mitpachot loikhu teivá. Desse paninho não pode pegar um Arana Kodesh. Teivá loikhu Beit HaKnesset. Se vendeu Arana Kodesh, não pode comprar com esse dinheiro um Beit HaKnesset, porque a Kedushá é menor. Beit HaKnesset loikhu et arechov vechen bemotreim. E com Beit HaKnesset você não pode comprar a rua porque a Kedushá é menor, e mesmo com o que sobra, você tem que usar isso só para algo maior, mas nunca mais baixo. Fala Mishnah, fala Gemara. Benei Aisha Machru Rechová Shelir, quando as pessoas venderam a rua da cidade, onde de vez em quando faziam tefilot. Amara Baba Barchan Amara Biochanan, Zodever Rabbi Menachem Bar Yossi Stumatia. Essa opinião que está escrita na nossa Mishnah é a opinião de Rabbi Menachem Bar Yossi, que pode vender, que quem vendeu Rechová Shelir, quando venderam a rua da cidade, esse lugar tem Kedushá, você pode comprar com ele só um Beit HaKnesset, pode usar o dinheiro só para um Beit HaKnesset. Mas Chamim dizem, Arechov vem bo mishum Kedushá, essa rua não tem Kedushá, se venderam a rua, pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Rabbi Menachem Bar Yossi Maitame, qual o motivo de Rabbi Menachem Bar Yossi, que com o dinheiro da rua você só pode comprar um Beit HaKnesset, onde tem Kedushá na rua? Ou ele veio mitpalim, ou betaniot bemamadot. Fala Rabbi Menachem Bar Yossi, olha, tem situações em que saem para rezar, Berechová Shelir, quando não está tendo chuvas, tem momentos específicos que saem para rezar no meio da rua. Então a rua tem que duchar também.
Verabanan, não, Akrai Be'alma. E Rabanan fala, não, isso é por acaso. Certo? Por acaso, precisa sair do Beit HaKnesset, a gente vai para a rua, mas não é que a rua é um lugar especial. Então, aqui eles discutiram se tem Kedushá ou não, e automaticamente, se você vendeu, o que você pode fazer com esse dinheiro? Beit HaKnesset, Lokhim Teivá, com Beit HaKnesset, você vendeu, você pode comprar somente um Arona Kodesh. Daqui parece que você pode vender o Beit HaKnesset. Amar Rabi Shmuel bar Nachman, Amar Rabi Yonatan, fala Rabi Shmuel bar Nachman em nome de Rabi Yonatan, Loshano, isso que é permitido vender o Beit HaKnesset, não é senão ela Beit HaKnesset Shel Kfarim. É só um Beit HaKnesset que tem nas aldeias. Que o Beit HaKnesset das aldeias, quem construiu foi o pessoal da cidade. Então, já que é deles, eles podem vender. Beit HaKnesset Shel Krachim, mas um Beit HaKnesset de cidade grande, que van de me'al ma'atu lei, lo matzu mizmenelei, de avelei shel rabim. Mas um Beit HaKnesset de uma cidade grande, quem construiu ele? Um monte de gente que passa por aqui foi doando e construíram. Então, isso aqui é chamado de um Beit HaKnesset Shel Rabim. Ele pertence a muita gente e ninguém tem o direito de vender esse Beit HaKnesset. Ele não pertence a um grupo de pessoas específico. Diferente do Beit HaKnesset nas aldeias, que é do pessoal da aldeia. Então, o que está escrito na Mishnah que você pode vender o Beit HaKnesset é só se ele pertence a um grupo específico. Mas o que pertence ao tzibur em geral, a muita gente, que você não tem controle quem sim, quem não, isso não pode ser vendido. Amaravache, ai beknista de mata marcia, afalgav de meal maatula, que van de adata dedicatu e baina misdavnina lá. Faravache, olha, na minha cidade, em Mata Marcia, Ravache era o rabino da cidade. Mesmo que era uma cidade grande e o Beit HaKnesset é construído do dinheiro de muita gente, gente que passa por aqui e vai embora, todo mundo que doou para eu decidir o que fazer com o dinheiro. Então, todo mundo que doava, não doava para o Beit HaKnesset, doava para Ravache e decidiu o que fazer com o dinheiro. Então, Ravache fala que esse Beit HaKnesset depende dele. Se ele quiser vender, ele pode, porque todo mundo doou em nome dele. Quer dizer, passaram para ele o direito de decidir. Meite, pergunta a o seguinte. Amarabilda, Masebe Beit HaKnesset Shel Tursim, She'ab Yerushalayim, Shemachru Ale Rabi Eliezer, Ve'asa Bokol Tzorchav. Conta a Braita, Arabilda conta que tinha um Beit HaKnesset em Yerushalayim, de Tursim, são pessoas que trabalham com cobre, se não me engano, com algum metal, Nechoshet, certo? E eles venderam esse Beit HaKnesset para Rabi Eliezer. E Rabi Eliezer usou o Beit HaKnesset para fazer o que ele quisesse, certo? Perdeu a Kedushá de Beit HaKnesset, mais para frente a Gemara vai falar quando perde a Kedushá exatamente. Mas a gente encontra um Beit HaKnesset foi vendido. Ve'atam de Krachim Ava, era um Beit HaKnesset em Yerushalayim. É um Beit HaKnesset em Krachim, em cidades grandes. Como puderam vender esse Beit HaKnesset? Responde a Gemara, aí Beknishta Zuteyava, vem no Avdua. Esse Beit HaKnesset não era um Beit HaKnesset grande que um monte de gente doou. Era um Beit HaKnesset pequenininho que um grupo de pessoas construiu. Então, mesmo que na cidade grande, foi construído só por isso eles podem vender. Meite, pergunta a Gemara o seguinte, Bebeit Eretz achuzatchem também benegaim, vem Yerushalayim também benegaim. Tem um din de negaim, um din dessas manchas brancas que aparecem, não só no corpo da pessoa, mas também nas casas, pode aparecer nas paredes. Isso impurifica a casa. Porém, fala Braita, assim fala Tanakama, esse din de que manchas brancas impurificam a casa, e precisa trocar a pedra, precisa purificar, é só cidades, em qualquer cidade fora Yerushalayim. Por quê? Porque no Passuco está escrito Bebeit Eretz achuzatchem, nas casas das cidades que foram entregues para vocês, que é a herança de vocês. Mas Yerushalayim, de acordo com Tanakama, a gente vai ver, não foi dividida entre as tribos. Yerushalayim não pertence a ninguém, pertence a todo o povo judeu. Não é particular de alguém. Então, com relação a Negaim, com relação a essas manchas brancas, se aparecer em uma casa de Yerushalayim, isso não impurifica a casa. Porque Yerushalayim pertence a todo mundo, não pertence a uma tribo específica. Amarabilda, Rabilda discorda. Rabilda fala o seguinte, Anila chamate ela makom mikdash bilvad. Rabilda fala, não, isso é só no Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é de todo mundo, mas Yerushalayim sim foi dividido entre as tribos. Batei Knesset, batei Midrashot. Mas também, a priori, das palavras de Rabilda, a gente entende que o quê? O Beit HaMikdash em Yerushalayim não se impurifica. Mas batei Knesset e batei Midrash sim se impurificam. Amai, a dekrachim avu. A priori, um Beit HaKnesset em Yerushalayim, de acordo com Rabilda, porque ele se impurifica. É um Beit HaKnesset que pertence a muita gente. É de Rabim. O que é de Rabim, a priori, não é de alguém específico, não é de uma tribo específica, não deveria se impurificar. Então, por que Rabilda falou que só o Beit HaMikdash não se impurifica?
Parece que um Beit HaKnesset, mesmo em Jerusalém, uma cidade grande, sim se purifica, mas a priori o Beit HaKnesset em Jerusalém pertence a todo mundo, não a alguém particular. Ei, mãe, então fala agora não, então vamos mudar as palavras de Rabiuda. Amar Rabiuda, ni lo shamati la makom mekudash bilvad. Não mekom mikdash, que é o Beit HaMikdash, mekom mekudash, um lugar santo. Então qualquer Beit HaKnesset, Beit HaMikdash em Jerusalém, também não se purifica porque ele pertence a todo mundo. Qual a discussão entre eles? Já expliquei, mas agora a pergunta, qual a discussão entre eles? Tanakama Savar, lo nichelka Yerushalmi Shvatim. Tanakama sustenta que Yerushalmi não foi dividida entre as tribos, então pertence a toda a Israel. Rabiuda Savar, nichelka Yerushalmi Shvatim. E Rabiuda sustenta que não, que sim foi dividida. E a Gemara traz duas braitot que mostram justamente essa discussão. Se Jerusalém pertence a tribos específicas ou a todo mundo. O Beplukta de Ana e Tanai, a mesma discussão entre outras braitas, outros Tanaim. Detalhe, assim aparece na Braita. Maia Bechelko Shel Yehudá, qual parte do Beit HaMikdash estava na região de Yehudá? Yehudá, ele tinha o sul de Jerusalém. Qual parte do Beit HaMikdash estava na área de Shevet Yehudá, da tribo de Yehudá? Harabait, Aleshachot e Azarot. Certo? A parte sul do Harabait, com as salinhas e a Azará. O Maia Bechelko Shel Binyamin, o Lam Veichal Beit Kodesh Kodashim. A parte do Lam, a parte da casa do Beit HaMikdash, o Eichal e o Kodesh Kodashim, estava na parte norte de Jerusalém, que é onde ficava a tribo de Binyamin. Então, Jerusalém foi dividida entre Yehudá e Binyamin, e mesmo o Beit HaMikdash em si era parte de cada um. O Retzuá está yotzat bechelko shel Yehudá, venichneset bechelko shel Binyamin, uba mizbeach banui. Porém, não era uma linha reta dividindo o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash, no lugar onde era o Mizbeach, que era no meio do Beit HaMikdash, tinha uma Retzuá, tinha uma faixa que saía de Yehudá e subia. Ou seja, a divisão não era reta. A divisão era um pouquinho com saliências, com dentes. Então, o Mizbeach, embora ele estivesse um pouco mais para o norte, ele estava na parte de Yehudá. E Binyamin, ele queria sempre que essa parte fizesse parte da tribo dele. Certo? O tempo todo ele ficava triste que a parte onde vai ficar o Mizbeach não está onde a tribo dele vai receber. Esse foi o zchut que Binyamin teve para receber justamente essa região do Beit HaMikdash. Certo? Só para completar aqui, estamos acabando. Vamos ver o outro lado. Daqui a gente vê uma opinião que Jerusalém foi dividida entre tribos. E qual é o Tana que souber que Jerusalém não foi dividida entre tribos? Detalhe, aparece na Braita o seguinte. Quando faziam ali a regel, todo mundo precisava dormir em Jerusalém. Em Pesach, Shavuot, Sukkot. Era proibido alugar as casas de Jerusalém, porque as casas de Jerusalém não pertencem aos donos. As casas de Jerusalém pertencem a toda a Israel. Então, se alguém precisava de um lugar para dormir, ele dormia sem pagar. Rabbi Eliezer ben Tzadok comer a flomitot. Rabbi Eliezer ben Tzadok, mesmo alguém que alugasse uma cama, e a cama não é a casa em si, certo? Não é o terreno, é uma cama só, mesmo as camas não podem ser alugadas. Tinha que ser tudo de graça. Lefichach, por isso, já que é assim, já que quem morava em Jerusalém oferecia e recebia de graça todo mundo que vinha para os Hagim, Orot Kodashim, Balei Shpezim, Notlim Otam Bezroa. Já que é assim, então parte dos korbanot que as pessoas traziam, certo? Todo mundo que trazia um korbanot, parte era para o Mizbeach, parte para os Kohanim, parte é para o dono. Parte dos korbanot que iam para o dono era às vezes o couro do animal. O couro do animal, os me'archim, aqueles que recebiam todo mundo em casa, eles meio que pegavam isso à força. Porque embora eles não pudessem cobrar pelas hirut, pelo aluguel, pela comida, pela casa que eles ofereciam, eles recebiam alguma coisa em troca. O couro dos korbanot que eram trazidos. Amarabaye, completa Abaye, Shmamina urachara le mishvak inish gulfa o mishcha beushpizei. Fala Abaye, daqui a gente aprende um derech eretz, uma forma correta de se comportar, que se você passou um Shabbat, passou um tempo na casa de alguém, se você usou uma garrafa e a garrafa está vazia agora, ou se você conseguiu lá um pouquinho de couro, se conseguiu alguma coisa que você acabou usando, você fez shritar num animal e tem o couro, deixa isso para o dono, não leva embora. Quer dizer, deixa alguma coisinha meio que como pagamento pelo prazer, pelo que você teve, que você recebeu da pessoa, certo? Então, daqui a gente aprende que tem que agir dessa forma. De qualquer jeito, a gente vê aqui duas opiniões. Uma opinião que Jerusalém foi dividida entre as tribos, Yehudá e Binyamin. Uma opinião que Jerusalém pertence a Israel inteiro, então ninguém pode alugar a casa em Jerusalém, porque ela pertence a todo mundo. Escolha, pessoal.
Paramos por aqui hoje. Shabbat